casa, reúna sua família e ore pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista M. Abreu Lima, no combate ao coronavírus. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Pais amados, nós estamos aqui mais uma vez, estamos compartilhando com os irmãos o estudo da classe de jovens. Estamos estudando o livro de Marcos, já estamos no capítulo 3, estudamos o capítulo 1 e 2, Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Foi um jovem que foi amigo de Pedro, e há estudos teológicos que dizem que João Marcos teve a história do Evangelho narrada pelo próprio apóstolo Pedro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e o esboço do nosso capítulo nós vamos expor daqui a pouco, mas nós vamos destacar o texto básico da nossa lição hoje. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3, versículos 34 a 35. Os irmãos podem acompanhar comigo aí. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Esse é o nosso primeiro ponto. A cura que Cristo realizou no sábado de um homem que tinha uma mão mirrada. E a aliança dos seus inimigos contra ele por causa disso. Nesse evento nós podemos destacar 4 pontos. Jesus está na sinagoga, alguns fariseus estão observando ele. Eles tinham essa missão dada pelos sacerdotes de observar o comportamento de Jesus, o que ele falava, se ele iria contradizer a doutrina judaica. Era sempre nos sábados que Jesus estava ali, naquela sinagoga. Então, o que aconteceu? Os fariseus estavam ali para observar Jesus. E esse primeiro ponto, quando a gente chama de religiosidade observatória, é um exemplo que a gente não deve seguir. A gente não está indo à igreja, nem deve ir à igreja para observar o culto, o andamento do culto, a liturgia do culto, porque esse não é o nosso papel. Nós somos prestadores de culto, e não é para nós o culto, é para Deus o culto. Cabe cada um saber o que de melhor vai oferecer a Deus. Não temos o papel de julgadores quando estamos na igreja para adorar. Então, esse exemplo de ter essa religiosidade observatória não é um exemplo para cristãos seguir. E foi por isso que Jesus se entristeceu, porque sabia que aqueles homens estavam ali para observar o que estava acontecendo. Aí, nesse mesmo evento, Marcos faz um destaque, que ele diz assim, que Jesus chamou o homem para o meio. Geralmente as pessoas que tinham defeito, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas não gostavam de se expor, porque para aquelas pessoas naquela época, pessoas com defeito, deficiência, eram pessoas que tinham cometido pecados, eram pessoas que ou os pais ou eles cometeram pecado, então eles não gostavam de se expor no meio da multidão. Certamente aquele homem estava por trás do público, mas Jesus o chamou para o meio. Jesus o chamou para que ele fosse valorizado. Jesus o chamou para que ele fosse curado. Jesus o chamou para que aquele momento fosse o momento em que aquele homem fosse o centro das atenções. Aquele que estava desprezado, escondido, Jesus chama para o meio. E Jesus nos chama para o meio. Jesus nos tira dos esconderijos, das vergonhas, das timidez. E Jesus nos chama para o centro. Jesus nos chama para o centro da sua vontade, para realizar em nós um milagre, uma bênção, que seja uma bênção para a glorificação do seu nome. Foi para isso que Jesus chamou aquele homem da mão ressequida ou mirrada, como algumas tradições dizem. E qual era então o verdadeiro ensino de Cristo? O verdadeiro ensino de Cristo era o amor ao próximo. Jesus sempre pregava
que em primeiro lugar está amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a missão do verdadeiro ensino de Cristo, trazendo aquele homem para o meio, era dizer que a verdadeira religião, a verdadeira religiosidade, o verdadeiro ensino era amar as pessoas e fazer o bem para elas. Foi para isso que ele fez isso. Ele chamou o homem ali no centro e demonstrou esse verdadeiro ensino. Aí quando ele pergunta para os fariseus, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Se os fariseus dissessem, é lícito fazer o bem, então Jesus diz, então vou realizar agora o bem. E aí eles iam cair em contradição, porque eles estavam ensinando o contrário que diziam eles naquele momento, que não podia fazer curas no dia de sábado. E é interessante que uma mão ressequida não era um mal fatal, não era um mal letal, não era um mal que aquele homem naquele dia precisasse de restauração de vida. Porque se fosse uma cura para restaurar uma vida, se fosse uma doença grave, alguém estava a ponto de morrer, então nisso para os judeus podia ser feito, mas como era uma restauração física, para os judeus isso não podia ser feito no dia de sábado. Então por isso que Jesus perguntou, é fazer o bem ou fazer o mal? Aí eles não podiam responder fazer o bem, porque eles estariam caindo em contradição com a sua doutrina. Mas também não podiam dizer que era fazer o mal, porque também cairiam em contradição com a doutrina, porque pregavam que era para fazer o bem uns aos outros. Não é? Então eles não puderam responder, ficaram calados. Aí Jesus disse no meio da multidão, estende tua mão. E aí o homem estendeu a mão e logo a mão foi restaurada. Mas Jesus ficou condoído de tristeza, porque aqueles homens não entendiam o verdadeiro ensino de Cristo, que era fazer o bem, estar acima de qualquer lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí aqueles homens que não tiveram coragem de responder a Cristo, cometeram um quarto ponto, a hipocrisia religiosa, porque eles se uniram aos herodianos, conforme o texto diz no versículo 6, capítulo 3, versículo 6, que os fariseus se uniram aos herodianos. Herodianos era um partido político que apoiava Herodes junto a Roma, e os fariseus não aceitavam o domínio de Roma. Mas como inimigo em comum, eles tinham um inimigo em comum, então politicamente eles se uniram, que é o que a gente vê no mundo hoje, né? É uma questão humana. Quando prevalecem interesses pessoais, se unem contra um propósito ou contra alguém. Mas quando estão querendo se buscar os próprios interesses, se separam. Né? Então isso foi a hipocrisia dos fariseus naquela época. Se uniam aos herodianos, saíram dali em reunião com os herodianos para poder tramarem contra a vida. A afluência de pessoas de todas as partes a ele para serem curadas e o alívio que todas encontravam nele. Esse é o nosso segundo ponto, são os versículos de 7 a 12. Nesse texto, nesse trechozinho, fala exatamente da cura de muitas pessoas na beira do Mar da Galileia. Jesus foi até o Mar da Galileia, naquela região, e Marcos conta as diversas nações, diversas localidades. As pessoas dessas localidades foram ter com Jesus para receber dele algum bem, algum benefício, alguma cura, né? E Marcos mostra nesse versículo que Jesus é acessível a todos os povos. Jesus está aberto, está abraçando todos os povos. Jesus, ele veio para salvar todos os povos. Nesse mesmo texto fala que a multidão oprimia Jesus. A multidão, sabendo que Jesus podia fazer curas e milagres, então foram todos e fizeram uma grande aglomeração, se juntaram, e aí Jesus, sentindo-se oprimido, pediu aos discípulos que deixassem sempre aposto um barco, porque ele podia falar do povo de cima do barco, para que a grande multidão pudesse vê-lo, ouvi-lo, né? Então, Jesus se preocupou também com a sua integridade física, porque as pessoas que se aglomeravam para receber bênçãos de Jesus, eles estavam, na verdade, conheciam a fama de Jesus e iam apenas para receber dele e não para o adorar.
Nessa cura, nesse momento em que ele curava as pessoas, Marcos também dá um destaque que ele expulsava demônios. E os demônios falavam que ele era o Santo de Deus, que ele era o Filho de Deus. Mas a intenção dos demônios não era adorar Jesus. Às vezes não, era sempre atrapalhar o ministério de Jesus. E Jesus impedia que eles falassem, porque havia o tempo certo, as pessoas certas para que o seu nome fosse propagado, que ele fosse manifestado como o Santo de Deus, como foi com Pedro, porque Jesus disse: não fosses tu, Pedro, que disseste isso, mas veio de Deus. E se tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nosso terceiro ponto agora é a nomeação de seus 12 apóstolos para serem seus assistentes e pregadores do seu evangelho. Está no livro de Marcos, do capítulo 3, versículo 13 a 21. Existe uma coisa curiosa no livro de Marcos, é que no capítulo 2 e no início do capítulo 3, vai falar dos discípulos de Jesus. Vai falar que ele conheceu Pedro, André e Filipe, porque eles foram discípulos de João. E vai falar de Jesus chamando eles. Depois vai falar de uma grande multidão e de discípulos que o seguiam. Só depois é que ele vai dar um destaque da escolha desses discípulos. Isso quer dizer que existiram muitos outros discípulos que seguiam Jesus, que inclusive foram discípulos de João e que seguiam Jesus também como discípulos. Mas Jesus deu um destaque, Jesus chamou para ser companheiros mais próximos, Jesus chamou para ser ensinado, para que esse grupo que fosse escolhido e ensinado, que no caso discípulo significa aluno, então esses 12 foram especificamente escolhidos para se tornarem apóstolos, que no caso seriam aqueles que ensinariam agora, que passariam a ensinar e que passariam a ser responsáveis pela pregação do seu evangelho. Então, vai se falar no livro de Marcos, capítulo 2 e capítulo 1, sobre alguns outros discípulos. Vai ter o termo discípulos, e que Jesus falou com seus discípulos, Jesus escolheu os discípulos, chamou discípulos, mas ele está falando aqui num termo geral. Embora, no comecinho do livro de Marcos vai chamar especificamente, ele vai dar um destaque sobre o chamado de André e de Simão Pedro, que inclusive no capítulo 2 ele vai mostrar a cura da sogra de Pedro, né? Então, e depois é que ele vai fazer o chamado dos outros 12. Então aqui nesse texto, a partir do versículo 13, vai dizer assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, eu gosto de destacar isso aqui, porque vou fazer uma comparação com o texto de João, que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E esse texto de Marcos que deixa bem claro, Jesus dizendo, Marcos diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Então tinham vários discípulos, e ele já tinha determinado algumas ações para aqueles outros discípulos, como por exemplo, deixar sempre um barco perto, para que ele pudesse falar ao povo um pouco mais distante. Mas aí depois desse episódio ele sobe ao monte e lá ele chama somente os 12. E Marcos dá os nomes de cada um deles, né? E ele vai dar um destaque. Marcos e Mateus, eles vão chamar o Tadeu, vai destacar Tadeu com o nome Tadeu. No livro de Lucas vai dizer Judas Tadeu. Então vai ser o mesmo, dentre os 12 tinha dois Judas, o Judas Tadeu, e é por isso que alguns textos falam Judas o traidor, Judas Tadeu e Judas o traidor. Aqui também no livro vai falar João e Tiago, que os chamou de Boanerges. Boanerges significa filho do trovão, dando a entender que esses dois tinham um comportamento às vezes abrupto, impulsivo, né? Até de forma grossa, arrogante. Por isso que Jesus, quando
O próprio João, né, se denomina apóstolo do amor porque ele foi transformado por Jesus Cristo. Jesus os chamava de filhos do trovão pelo jeito áspero deles serem, mas na verdade eles foram transformados. João foi transformado de Boanerges ao apóstolo do amor, né? E Jesus deu a eles autoridade para duas coisas: pregar o seu evangelho e poder para curar e expulsar demônios. Então nesse sentido, Jesus até hoje, como igreja, nos dá o poder, a autoridade para pregar, né? Para pregar a palavra, para curar as pessoas, curar da dor, curar da ansiedade, curar das dificuldades. A igreja tem o poder de restaurar vidas. A igreja tem o poder de, inclusive, também expulsar os espíritos maus, expulsar os demônios. É com oração e jejum que Jesus também nos ensinou. Então, ele dá essa autoridade aos seus discípulos. E essa mesma autoridade passa para a igreja, para a sua igreja, a igreja de Cristo, certo? E aí, Jesus os chamou pelo nome. E Jesus nos chama pelo nome. E nós precisamos estar prontos, com os ouvidos atentos ao chamado de Jesus. E enquanto ele não vem, ele está nos chamando através da mente e do coração. Mas grande vai ser a alegria quando no dia final, lá nas nuvens, ele disser, chamando o seu nome para subir nas nuvens com ele. Vai ser a maior das nossas alegrias. Deus nos chamará pelo nome, porque ele escolheu a nós, antes mesmo de nós escolhermos. Nosso quarto ponto, a sua resposta às críticas blasfemas dos escribas, que atribuíam o seu poder de expulsar demônios a um pacto com o príncipe dos demônios. Essa parte é o trecho que vai do versículo 22 ao versículo 30, no livro de Marcos, né? Então, os discípulos estavam junto com Jesus, voltando, né, para a casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, veio de novo uma grande multidão que estava ali de novo. E era tanta multidão, e era tanta gente querendo o milagre de Jesus, que Marcos dá um destaque aqui no versículo 20, dizendo que, não obstante a multidão afluiu de novo de tal modo que ele nem podia comer. Não tinha tempo para comer, não tinha espaço para comer de tanta gente. Ali então Jesus não podia nem suprir as próprias necessidades. Aí nesse período nesse momento, Jesus debate com os escribas, porque falavam que Jesus expulsava demônios, porque ele era um dos príncipes de Beelzebu, que Beelzebu era o chefe de todos os demônios. Então Jesus indaga a ele na seguinte questão: pode um reino combater contra si mesmo, dividir-se, lutar contra si mesmo? Porque se Jesus estava ali para expelir os demônios, para expulsá-los, como é que ele seria então o servo de Beelzebu? Então Jesus disse: pode uma casa estar dividida? Uma casa que está dividida não subsiste. Então um reino que está dividido não subsiste. Então não teria lógica Jesus pertencer ao reino do inimigo se ele estava ali para combatê-lo, se ele estava ali para destruí-lo. Jesus também diz que pode perdoar até os pecados, mas existia um pecado que Jesus chamou a atenção deles, dos escribas ali, que não poderia ser perdoado, que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Jesus quando foi, disse que o Consolador viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, ele é a salvação das nossas vidas. O sacrifício que Jesus fez é o meio pelo qual nós devemos ser salvos. Se nós negamos isso, se nós negamos que o sangue de Jesus nos salva, nos livra de todo pecado, nos dá a redenção, a salvação, nós estamos tornando isso anátema, nós estamos tornando isso em vão. Então isso é blasfêmia contra o Espírito. E óbvio que se eu não aceito como Salvador, se eu torno o sacrifício dele em vão, eu não tenho a salvação, não terei o perdão desse pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O quinto ponto, Cristo confessa os seus discípulos como seus parentes mais próximos e queridos. Versículo 31 a 35 é exatamente aquele episódio que alguém diz assim: ó, tá aí tua mãe e teus irmãos, estou querendo falar contigo. Aí Jesus olha para a grande multidão e diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que as obedecem.
A preocupação dos familiares de Jesus era ele não está expondo a família, não está expondo a si mesmo e não está correndo riscos. E nem fazendo correr riscos seus familiares. Aí Jesus fala assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que obedecem. Então, quem é a família de Jesus? Somos nós, aqueles que ouvimos, que cremos, que obedecemos e que pomos em prática os ensinos de Jesus Cristo. O reino de Deus está acima dessas questões, acima de todas as coisas, acima de questões inclusive parentais, né? Porque quando Jesus diz assim, aquele que não deixa pai, mãe, irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Então, ele tinha que ser o exemplo maior disso. E sendo o exemplo maior, o reino de Deus estava acima da família, da mãe e dos irmãos. Embora protegesse e amasse, o reino de Deus para Cristo estava acima dessas questões. Por isso, para nós também, o reino de Deus e a sua vontade deve estar acima das questões parentais, as questões humanas, as questões de família. Embora ele não pede para nós menosprezarmos, desprezarmos, banirmos ou abandonarmos ninguém que seja da nossa família. Porque Jesus veio também para unir as famílias. Aí em Gálatas 6,10 diz, passamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Os domésticos da fé, os da família, os da casa, né? Então, embora quando a gente vai buscar primeiro o reino de Deus, a gente está dizendo buscar acima de tudo e acima de todos. Que Deus possa nos abençoar, que a mensagem dessa manhã possa ter chegado aos seus corações. Qualquer dúvida você vai poder entrar em contato conosco e poder, alguma coisa que ficou para ser complementada, entre em contato conosco, entre em contato com o nosso site, nosso Instagram, Facebook, põe lá a pergunta que se a gente puder, a gente vai responder para você. Se eu não puder, eu vou pesquisar quem sabe e ele vai também me ajudar a trazer para você a resposta certa, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus esteja conosco e que Deus nos faça entender que nós somos a sua família e nós somos o melhor e precisamos fazer o melhor para o reino de Deus, amém? Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar por você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos este momento, Senhor Deus, de estudo, de compartilhar da palavra. Continua conosco, liberta os nossos corações daquilo que te desagrada e nos ajuda e nos ensina a fazermos a tua vontade e que sejamos verdadeiros adoradores e não espectadores na tua casa, Deus, que estejamos realmente no intuito de adorar-te e de fazer o melhor de cada um de nós para o teu reino. É isso que nós aprendemos e queremos pôr em prática a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo